Salmo 139. Mesmo assentado como você está, nós vamos ler esse salmo maravilhoso. E eu queria pedir que você desse um jeito aí confortavelmente de ficar com a Bíblia aberta nesse salmo durante toda a palavra. No seu colo aí, na sua mão. Porque Deus vai falar com você nessa palavra. Vai sair graça de Deus dessa palavra, não só para os seus olhos, para os seus ouvidos, mas para o seu espírito. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Porque falam de Ti com maldade, em vão rebelam-se contra Ti. Acaso eu não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Eu tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Uau! Põe a mão aí na sua Bíblia e diga: Deus, fala comigo através da Tua palavra. Meu coração está aberto, meus ouvidos estão abertos, minha mente está sujeita ao Teu Espírito. Fala comigo através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu creio que Deus já falou com você, só com a leitura desse salmo tão maravilhoso. Todas as pessoas que conhecem um pouquinho da Bíblia já leram esse salmo, amam esse salmo. Os mais antigos devem ter ficado lembrando de músicas desse salmo. Essa semana eu ouvi várias, Samara, baseadas especialmente no sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a gente cantou muito essa música na igreja e outras tantas músicas lindas baseadas no Salmo 139. Davi é o autor do salmo. E ele fala de Deus nesse salmo de um jeito muito íntimo e especial. Ele não fala de Deus como o Deus de Israel, que fez obras maravilhosas pelo seu povo. Ele não conta nada da história de Israel, como é comum em alguns salmos. Mas ele fala de coisas que ele conhece de Deus. E esse salmo nos revela Deus. Deus se mostra para a gente através das palavras desse texto poderoso.
Eu sei que você que é mais novo, não entende muito desse negócio de revelação de foto, porque isso é coisa dos mais experientes. Mas antigamente, muito antigamente, a gente tirava fotografia na câmera e colocava o filme dentro. Filme de 12 poses, de 24 poses, de 36 poses. E a gente tirava as fotos, mas não podia ver se ficou bom. Por isso que é um perigo quando um irmão começa a colocar fotos antigas no Facebook. Porque como a gente não podia ver se ficou bom, não dava para apagar as ruins. E aí você levava o filme para revelar. E se você descuidadamente abrisse a máquina e entrasse luz dentro da máquina, já era. Você perdia todas as fotos. E às vezes foto da viagem, foto de coisas tão especiais, se bobeasse, você perdia. Porque aquele filme tinha que ser levado para um lugar especial, para um ambiente escuro. E lá no escuro, as fotos seriam reveladas. Iam aparecendo aos pouquinhos assim. Talvez você tenha visto num filme antigo. Eu me lembro quando saiu Polaroid. Quem lembra de Polaroid? Meu Deus, aquilo era a última tecnologia. Que a gente tirava a foto e saía embaixo. Na hora. Era muito poder aquilo. Mas, o que eu quero lhe dizer nessa noite é que Deus, Ele se revela para a gente. Algumas pessoas acham que Deus está no escuro e que você não pode conhecê-lo, que Deus está muito longe, muito distante, muito ocupado e que você não tem como ver quem Ele é. Mas Deus se revela para a gente, se revela na palavra. Você vai lendo a Bíblia e é como se uma fotografia fosse clareando, clareando, clareando e você conseguisse ver quem Deus é. Como Ele age, do que Ele gosta, como obedecê-lo. É isso que Ele quer fazer com você nessa noite, amém? Revelar-se a você através dessa palavra poderosa. O que aprendemos sobre Deus no Salmo 139? Nos 6 primeiros versículos, e se você está com a sua Bíblia aberta, você já pode só bater o olho para lembrar. A Bíblia fala que Deus é onisciente. Diga, Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas e todas as pessoas. Ele sonda o nosso coração e nos conhece intimamente. Ele conhece você melhor do que sua mãe, melhor do que seu pai e muito melhor do que você mesmo. Deus sabe tudo acerca de todas as pessoas do mundo. É um negócio muito doido, mas é o que a Bíblia diz. Ele conhece o nosso dia a dia. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. Ele sabe do seu trabalho, Ele sabe das suas tarefas diárias, Ele sabe das suas preocupações, Ele sabe dos seus estudos, Ele sabe da sua escola, Ele sabe dos seus amigos, Ele sabe das suas atividades. Mas a Bíblia diz que Ele conhece também os nossos pensamentos. No que você está pensando agora? Deus sabe o que está passando na sua cabeça agora. Alguns dizem aleluia, outros misericórdia. Deus conhece os seus pensamentos. Eu confesso, irmãos, que isso é meio assustador, não é? Pensar que Deus sabe tudo que a gente pensa. Aquelas coisas feias que nós não seríamos capazes de dizer para ninguém. Deus sabe. Ele conhece as intenções, as motivações, as vontades, os sonhos, os planos, os desejos. Deus conhece tudo acerca de você. O salmista diz que ele ouve todas as suas palavras. Antes mesmo de você falar, ele ouve. Inclusive as que você fala em segredo. Sabe aquilo que você fala assim, eu vou contar só para você. Nunca é só para uma pessoa, é no mínimo para aquela pessoa e para Deus. Porque Ele ouve todas as suas palavras, as que você fala no seu quarto, as que você fala sozinho. Não tem gente que fala sozinho? As que você fala dormindo.
Os primeiros versículos desse salmo mostram um Deus onisciente. E quando o salmista escreve isso, ele diz assim, no versículo 9, no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. É como se Davi dissesse assim, não dá para entender como é que Deus pode conhecer tudo de todas as pessoas. Então ele disse, isso aí é demais para mim. Há umas 3 semanas atrás, quando acabou o culto, subiu um menininho aqui no altar desse tamanho, aquele menino não deve ter 5 anos. E me chamou a mim, ao apóstolo, e falou assim, apóstolo, como é que Deus nasceu? Aí a gente, não, Deus não nasceu. Ele sempre existiu, mas o menino não se conformou. Como assim? Que ele sempre existiu. Eu nasci e Deus nasceu quando? Não, ele não nasceu. Mas como é que ele apareceu? Ele não apareceu. E como que ele começou a existir? Ele não começou. E quem que é o pai e a mãe dele? Ele não tem. Eu quase dizendo, desce, menino. Tão bonitinho. Pensei, meu Deus, com 4, 5 anos está assim, né? Aí eu falei para ele assim, olha, é o seguinte, Deus não nasceu, Deus não tem pai nem mãe, Deus sempre existiu, mas isso é muito difícil de entender. A nossa cabeça não consegue entender esse negócio, é muito difícil. Aí ele falou, então tá, e desceu. Falei, ufa, é mais ou menos o que Davi faz aí. Ele diz, Deus sabe tudo de todas as pessoas, esse negócio é demais para mim. É maravilhoso demais, é difícil demais, não dá para me entender como é que Deus sabe o que está passando em cada cabeça aqui agora. E conhece a vida de todo mundo, não dá. Isso é maravilhoso demais para mim, mas esse é o nosso Deus. Amém? Dá um aplauso a Ele, porque Ele merece. Aleluia. A partir do versículo 7, aí o salmista vai falar de outro atributo de Deus. Do versículo 7 ao 12, ele vai dizer que Deus é onipresente. Não só Ele sabe tudo a nosso respeito, mas Ele pode estar em todos os lugares. O sentimento que nos dá ao pensar que Deus sabe tudo, é que a gente poderia em algum momento se esconder dEle. Ainda mais quando a gente faz alguma coisa errada. Como a gente se escondia do nosso pai, da nossa mãe, fingia que estava dormindo, quando a gente aprontava alguma coisa. Mas a partir do versículo 7, Davi nos diz que é impossível se esconder de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga, é impossível se esconder de Deus. Deus está em todo lugar. Obrigada, Lilian. Em todo lugar. É impossível você fugir de Deus. Se você já tentou, eu quero te dizer, tentativa vã, frustrada, é impossível. Adão tentou. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele se escondeu de Deus no meio das árvores. Olha que bobinho, achar que Deus não ia encontrá-lo. No meio das árvores do jardim ele se escondeu. E Deus foi lá e falou, Adão, onde você está? E ele estava lá escondidinho, pelado no meio das árvores. Você sabe da história. Não conseguiu se esconder de Deus. Elias tentou, lembra? Fugiu, foi lá para o Horebe, entrou numa caverna, andou 40 dias, 40 noites, foi lá para o Horebe, entrou numa caverna e ficou lá quietinho. Deus apareceu e falou, o que você está fazendo aqui, Elias? É impossível se esconder de Deus. E o mais legal foi aquele que tentou se esconder indo para Tarsis. Lembra desse? Jonas. A Bíblia diz literalmente que Jonas foi até o porto, comprou uma passagem de navio para uma terra bem distante para fugir de Deus. Ele entrou no navio, foi para o porão, deitou e ficou lá. Só que aí a Bíblia diz que o Senhor mandou uma tempestade. E depois que descobriram que o causador da tempestade era Jonas, a Bíblia diz que Jonas foi lançado no mar e que o Senhor mandou um peixe engolir Jonas. E se você não acredita nessa história, problema seu, eu acredito.
O peixe engoliu Jonas. E se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditava. Porque a Bíblia não mente. E ele ficou 3 dias na barriga do peixe, diz a Bíblia. E sabe o que Jonas fala lá dentro da barriga? Aqui nas profundezas do abismo, eu oro ao Senhor. E Deus ouviu a minha oração. É o que Davi fala. Se você tomar as asas da alvorada e for lá para o céu, Deus está lá. Se você descer até o lugar mais profundo da terra, e na cabeça do escritor do Antigo Testamento, o mais profundo era uma sepultura. Por isso que ele fala de Seol, de sepultura. Mas se você descer 332 metros, porque eu assisti um documentário sobre mergulhadores, e tem um egípcio que bateu o recorde e mergulhou 332 metros no fundo do mar. Levou 13 horas para subir de volta, porque tem que subir muito, muito, muito devagar por causa da pressão. O documentário é até triste, que mostra os que foram morrendo tentando fazer isso. Mas eu quero te dizer que a 332 metros abaixo do nível do mar, Deus está lá. E se esse egípcio pensasse, eu vou lá me esconder de Deus, quando ele chegasse lá, Deus ia dizer, eis-me aqui. Porque Deus está em todo lugar. Não adianta você fugir de Deus. Nem nas trevas, diz Davi, é possível se esconder de Deus. Porque as pessoas que fazem coisa errada gostam de fazer as coisas no escuro. Gostam da noite. A gente gosta da noite para servir a Deus na noite. Mas a gente não é da noite, a gente é da luz. A gente usa preto porque é elegante e emagrece. Mas a gente não é dark, de gostar de ficar andando de preto para cima e para baixo, e pintar unha de preto. Não, a gente põe só por estilo. Porque a gente é da luz. Mas Davi diz assim, se você for para as trevas, para as mais densas trevas, Deus vai aparecer lá. E como Ele é luz, as trevas vão se dissipar. Diga, é impossível me esconder de Deus. Você tem se escondido de Deus? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você tem se escondido de Deus? É impossível. O Deus onisciente, o Deus onipresente, e a partir do versículo 13, Davi vai falar do Deus criador. Esse Deus que sabe todas as coisas, esse Deus que está em todos os lugares, criou cada um de nós individualmente e maravilhosamente. Dá uma olhadinha no versículo 13 desse salmo. Davi diz assim, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Você pode repetir esses versículos comigo? Diga, Senhor, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Davi não entendia nada de biologia, embriologia. Davi não entendia nada das fases de formação de um bebê, mas ele sabia que Deus o havia criado de maneira especial e maravilhosa, como criou cada um de nós nessa noite aqui. Nenhum de nós foi fruto de um acaso, você não foi criado em série, Deus fez você. Diga, Deus me criou. Ele é seu criador, Ele é o seu criador. E na falta de uma explicação melhor, Davi usa a ideia de uma costureira tecendo um tecido. No ventre da minha mãe tu me teceste. Esse verbo é o verbo usado para quem costura. E para quem vai fazer alguma coisa, uma obra, uma roupa, uma peça, costurando ponto a ponto. É essa imagem que Davi usa para dizer que Deus nos fez de maneira maravilhosa. E eu quero te dizer, querido, que Deus não só te fez, mas o versículo 16 fala que Deus teve planos para você. Todos os meus dias foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O Salmo 139 revela que Deus não abandonou sua criação.
Deus não fez você e largou você nessa terra para você viver sua vida do jeito que você quisesse. Há um plano de Deus para você, você crê nisso? Um projeto. A metáfora é de que tem um livrão lá no céu e que tem o nome de cada um de nós, com o que Deus planejou para as nossas vidas. Ele não é só o Deus criador, mas Ele é o Deus que tem planos para você. Planos bons para a sua vida. Você não precisa temer os planos de Deus. Tema os seus planos. Porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons para o homem, mas no final são caminhos de morte. Às vezes você faz os planos e acha que vai ser tudo maravilhoso, e no final pode ser um caminho de morte. Mas os caminhos de Deus para você nunca serão caminhos de morte. São caminhos de vida, caminhos de paz, caminhos de prosperidade. Você tem vivido o que Deus planejou? Talvez tenha gente aqui nessa noite que nem sabe o que Deus planejou, que nunca perguntou para Ele, que nunca disse, eu quero viver o que o Senhor planejou aí no teu livro, que nunca consultou a Deus, casou com quem queria casar, estudou o que queria estudar, foi morar onde queria morar, e nem sabe se isso era o plano de Deus. Pois hoje Deus está dizendo para você, eu quero que você viva o que eu planejei. Eu quero pegar o livro que deve estar meio empoeirado, no caso de alguns aí, e começar a fazer você viver o que eu planejei. Porque Ele é o Deus onisciente, porque Ele é o Deus onipresente, e porque Ele é o seu Criador, que tem projetos para a sua vida. Você crê nisso? Então diga, Senhor Deus, o Senhor é onisciente, eu não consigo fugir do Senhor. O Senhor me criou e tem planos para a minha vida. Eu quero viver os teus planos. Diga com convicção, eu quero viver os teus planos. Amém? Eu quero viver os teus planos. Talvez hoje seja o dia de você pedir perdão a Deus pelos seus planos e dizer para Deus, agora eu quero viver os teus, em nome de Jesus. Amém? Seria lindo, irmãos, se o salmo terminasse aí. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Mas se você prestou atenção na leitura do Salmo, a partir do versículo 19, começa um clima meio estranho. Davi está dizendo que Deus é onisciente, que Deus está em todos os lugares, que Deus nos criou, que Deus tem planos para a nossa vida. E de repente ele começa, quem dera matasses os ímpios, afastasses de mim os assassinos. E ele começa a falar de ímpios, de assassinos, de pessoas más, de ódio das pessoas e de ódio deles. Irmãos, é tão diferente essa parte do Salmo, que há quem pense que esse pedaço não é do Salmo 139, que algum editor errou, e na hora de dividir os textos, os salmos, pegou por engano um pedaço de um outro salmo, desses imprecatórios, quando você fica desejando o mal dos seus inimigos, e caiu aqui no meio do Salmo 139, de tão diferente é esse pedaço. Mas eu quero lhe dizer que eu creio que esse pedaço é do Salmo 139, e que Davi escreveu isso sim, porque até aqui, até o versículo 18, Davi está falando de Deus, mas a partir do versículo 19, ele está falando da gente, ele está falando de nós, ele está falando das pessoas. Deus é esse Deus maravilhoso, que nos sonda, que nos conhece, que nos acompanha, que conhece o nosso dia a dia, de quem é impossível fugir, que nos criou de um modo admirável e perfeito, que tem planos perfeitos para nós. Mas o mundo, irmãos, as pessoas, são realmente essa descrição de Davi. Davi fala de ímpios. Sabe o que é um ímpio? É uma pessoa que não se importa com Deus. Você conhece algum ímpio? Eu conheço um monte. A gente vive cercado de ímpios, de pessoas que não se importam com Deus, que nem dão crédito a Ele. Davi fala de assassinos, Davi fala de homens que falam com maldade, de rebeldes, de pessoas que odeiam a Deus, de pessoas que se revoltam contra Deus, de inimigos. Você conhece alguém assim? Nós estamos cercados de gente assim. Quanta gente nesse mundo assim.
Só que quando Davi vai falar deles, irmãos, Davi não fala assim: Deus, tem misericórdia dos ímpios, salva os ímpios, ajuda os ímpios. Não, Davi fala assim: quem me dera que o Senhor matasse todos eles. Eu tenho ódio dos ímpios, eu tenho um ódio implacável. Eles odeiam o Senhor, pois eu odeio esses ímpios também. E é aí, nessa hora, por isso que eu creio que esse pedaço é do Salmo, quando ele começa a dizer: eu odeio, eu tenho por eles ódio implacável, eu quero que todos eles morram. É nessa hora que ele escreve o pedaço mais bonito do Salmo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se tem alguma coisa errada na minha conduta. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem alguma coisa que te ofende. É como se Davi caísse em si e pensasse: mas eu também sou ímpio, eu também preciso de Deus, eu também sou pecador. Eu estou pedindo para o Senhor matar os assassinos, mas eu também preciso da tua misericórdia. Senhor, me sonda, vê se tem alguma coisa errada em mim e me leva para o caminho eterno. Esse Deus onisciente, onipresente, criador, poderoso, Ele nos dá a oportunidade de diante dEle nos reconhecermos pecadores e pedimos misericórdia para Ele nos conduzir por um caminho eterno. Amém ou não amém? Todos nós, irmãos, temos tendências pecaminosas. O pecado de Adão nos afetou. Todos nós temos uma herança espiritual pecaminosa. Todos nós, se não fosse o Senhor na nossa vida, seríamos ímpios, e talvez assassinos, e talvez rebeldes, e talvez revoltados, e talvez indiferentes com Deus. Há pessoas aqui que podem dizer: eu era assim. Talvez todos nós pudéssemos dizer: eu era assim. Eu posso não ter matado ninguém, mas Jesus disse que se você já teve vontade de matar alguém, você já matou. Eu posso não ter assaltado ninguém, mas se você foi desonesto em alguma área da sua vida, você pecou. Todos nós nascemos em pecado. E esse Deus maravilhoso, onisciente, onipresente, criador, dá a todos nós a liberdade de nos reconhecermos pecadores e pedirmos para Ele nos guiar num caminho eterno. Amém? Parece uma ironia pensar que um Deus que tem tanto poder, que nos fez, deixa na nossa mão a liberdade de dizer para Ele: eu sou pecador, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, conhece os meus pensamentos, os meus caminhos errados, e por favor, me guia por um caminho eterno. Deus quer te guiar por um caminho eterno, amém? Não um caminho de morte, não um caminho de impiedade. Ele quer guiar a sua vida para um caminho eterno, não só nessa vida. Porque quando a gente fala assim: Deus, quero viver os teus planos, são planos para essa vida. Mas Davi fala de eternidade, irmãos. Deus não quer guiar você só amanhã no seu trabalho, essa semana na sua escola, semana que vem nas suas escolhas. Deus quer guiar você para um caminho eterno. Quer te levar para viver eternamente com Ele. E Ele te fez para isso. Pode ter certeza que no livro, lá nos últimos capítulos do livro, tem lá a sua eternidade no céu. Não tem uma pessoa que foi criada por Deus, que Deus colocou lá no final do livro e no final vai para o inferno padecer junto com o diabo e seus demônios. Claro que não. O desejo de Deus é te guiar nessa terra e te levar para um caminho eterno com Ele, o seu Criador. O Deus que te conhece, o Deus de quem ninguém pode fugir, o Deus que tem planos para a sua vida. Amém? Você pode fazer a oração de Davi, diga: Senhor, sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se em minha conduta alguma coisa te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Amém? Essa é a oração de quem se coloca debaixo do senhorio do Deus Criador. Criador Ele é, e você não pode fazer nada para mudar isso.
mas Senhor da sua vida, Ele só vai ser se você deixar. Eu acho que Davi devia estar com muito ódio mesmo dos inimigos que ele tinha, mas ele caiu em si e pediu misericórdia para Deus sobre a vida dele. A sua salvação é pessoal, o seu compromisso com Deus é pessoal. Não adianta você pensar nos ímpios, não, aqueles ímpios e assassinos que precisam de igreja. Não, aqueles ladrões sem vergonhas mentirosos que precisam de salvação. Aqueles desonestos, corruptos que precisam se arrepender. Não, eu e você precisamos de Deus, de salvação, de perdão, para Ele nos guiar por um caminho eterno. Amém? O Deus onipresente, onisciente, criador, poderoso, quer que você se renda a Ele nessa noite. Essa é a palavra do Salmo 139, e essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Não é para quem não veio, é para você. E para você que está ouvindo essa palavra, e para você que vai ouvir essa palavra ainda, Ele está esperando você se render a Ele. Amém? Se você entendeu, fica de pé no seu lugar. Deus tem uma vida abundante para te dar, e um caminho eterno para te conduzir. Mas Ele só fará isso se você se render a Ele. Feche os seus olhinhos aí no seu lugar. Deus te conhece profundamente. Sabe tudo ao seu respeito, tudo que você já viveu, tudo que você já passou. Sabe tudo da sua vida, o que você fez de certo, de errado. Todos os seus caminhos Ele conhece, todos os seus pensamentos, tudo que você já falou, tudo que você já pensou em falar. Não adianta, Ele te conhece intimamente, profundamente. Conhece você desde que você estava na barriga da sua mãe. Aliás, Ele te fez e te deu fôlego de vida. Da boca do Senhor veio a palavra para que você vivesse. Ele te fez, te criou, Ele é seu Criador. Não adianta fugir dEle. Ele trouxe você aqui porque Ele te ama, criou você e quer muito que você comece a viver os planos que Ele tem para você desde antes de você nascer. Mas você precisa se render a Ele. Se render a Ele. Se não fosse o Senhor, todos nós estaríamos perdidos. Nós não somos melhores do que os ímpios, assassinos, mentirosos, rebeldes. Todos nós nascemos em pecado e precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Começa a dizer para o Senhor aí: Senhor, eu preciso de Ti. Eu rendo a minha vida ao Senhor. O Senhor me conhece, eu quero viver os Teus projetos para a minha vida. Vê se tem alguma conduta em mim que te ofende. Deus é santo, irmãos, Deus é santo. E os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. E hoje o Espírito Santo de Deus quer que você abandone o pecado. Se arrependa de verdade e comece a viver o que Ele tem para você. Se o Espírito Santo de Deus está te mostrando condutas que ofendem o Senhor, que entristecem o Criador, hoje é dia de você se arrepender. Não da boca para fora, mas verdadeiramente de mudança de atitude, mudança definitiva. Não uma mudança por uns dias, por umas semanas, mas uma mudança definitiva. O Deus que te conhece não quer ficar triste com você, quer ver a sua santidade, a sua rendição. Pede para o Senhor sondar o seu coração profundamente e mostrar se tem alguma conduta que ofende a santidade dEle, para você nessa noite se arrepender e entrar na rota de Deus para a sua vida, no plano que Ele tem para você, no desejo que Ele tem para você desde antes de você nascer. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. O
Senhor sabe todas as coisas, nos conhece individualmente. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça a obra poderosa no coração de todas as pessoas que estão aqui nessa noite. De arrependimento, de transformação, de submissão à tua vontade, de mudança de atitude, de humildade diante do teu poder. Que aqueles que têm fugido do Senhor hoje se rendam a ti. Em vez de fugir, digam: eis-me aqui, Senhor. Que aqueles que têm andado em descaminhos hoje se rendam e digam: eu quero os teus caminhos, os teus planos, os teus pensamentos, a tua vontade. Faz a tua obra, Espírito Santo de Deus, no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor.